Doutor, e o que é esse negócio de microbiota intestinal e doenças do fígado? Isso é interessante. Isso aí é uma coisa que a gente está aprendendo que cada vez mais as bactérias que vivem no nosso intestino, dentro de nós, são mais importantes do que a gente pensava. Duas coisas aconteceram aí que estão mudando a visão sobre esse assunto. Primeiro que a gente descobriu que a gente tem mais bactéria dentro da gente do que célula dentro do corpo. Então, deve ser muito importante a qualidade, as famílias e o que fazem essas bactérias. Segundo, que alguns anos atrás, alguns institutos de pesquisa conseguiram sequenciar o genoma da grande maioria desses fungos e bactérias que vivem dentro da gente. E é óbvio, para simplificar, eu vou te dizer que existem bactérias do bem e do mal. Bactérias que nos ajudam a digerir coisas, produzem substâncias importantes para a gente, nos ajudam a absorver vitaminas. E bactérias que, pelo contrário, meio que elas se aproveitam daquilo que a gente come para elas, né? E elas não têm uma relação muito simbiótica, muito benéfica conosco. Inclusive, essas bactérias podem estar crescendo muito, criando o que a gente chama de síndrome do sobrecrescimento bacteriano. E raramente essas bactérias podem crescer tanto que ganham a corrente sanguínea e dão uma infecção generalizada que é gravíssima. Então a gente é uma utopia achar que a gente só vai ter bactéria do bem dentro da gente. Mas a gente tem que entender que é preciso ter um certo equilíbrio. Recentemente chegaram alguns testes que a gente pode pegar as fezes do paciente, estudar o sequenciamento genético do DNA dessas bactérias e comparar isso com o que seria o modelo do ideal. E entender onde é que aquele paciente, o que está faltando para ele. Porque a gente sempre soube que comer comida fresca era bom, tomar probiótico era bom, tomar pré-biótico era bom, e alguns que a gente chama de compostos nutracêuticos, ômega 3, vitamina, capsaicina, berberina, resveratrol, também ajudavam alguns pacientes. Agora, quando a gente faz essa análise da microbiota intestinal, por esse teste de sequenciamento do DNA, a gente consegue identificar o que aquele paciente está precisando para poder prescrever o probiótico adequado para você. O composto nutracêutico ou os compostos nutracêuticos adequados para você. Qual a melhor fibra pré-biótica para esse paciente? Porque a gente está entendendo que existe uma relação entre essa desbiose e doença hepática, gordura no fígado, mais do que isso, doença autoimune, doenças inflamatórias, artrite. Tem até alguns estudos relacionando com Alzheimer e demência e tem também estudos tentando relacionar desbiose com erro alimentar e criança com autismo mais sério, o espectro mais sério do autismo, mais grave. Então, é uma nova medicina, está se abrindo uma porta nova, a gente precisa entender melhor essas bactérias que vivem dentro da gente e entender para tentar orientar tanto a alimentação quanto a prescrição de compostos específicos para cada paciente. Legal. Eu tomava Yakult por causa dos lactobacilos vivos. Só que quando você faz a prescrição, são 12 tipos de bicho, às vezes entra do Yakult, às vezes não. E com a quantidade certinha de cada um.